falar com vocês sobre a questão de criatividade, coisas que ajudam a gente a sair de um ponto e conseguir achar soluções criativas, seja para criação de vídeos, seja para escrita de um livro, seja para questões do dia a dia mesmo, que a gente consiga achar rotas alternativas. O primeiro ponto que a gente precisa encarar para conseguir aflorar a nossa criatividade é a oração e reflexão. Por quê? Porque a partir do momento que a gente consegue sair do caos da nossa mente, que a gente consegue achar um lugar de paz, um lugar de reflexão, que a gente consegue atingir alguns pontos ali que estão meio tortos dentro da gente, a criatividade, ela aflora. Porque é a mesma coisa que a gente tentar... Porque se a mente estiver com várias abas abertas, ela não vai conseguir se dedicar à criação de algo. A criatividade não vai conseguir todo o potencial que ela conseguiria se estivesse calma. Então tem um potencial. E esse potencial, ele só consegue chegar no pico máximo dele se você estiver calmo, se você parar, se você respirar, se você pensar as coisas direito. Caso contrário, isso tende a ficar um pouco mais complicado para se chegar. Não que a gente não consiga ter ideias boas durante o caos, até é possível. Mas as ideias que a gente tem a partir do momento que a gente para, reza, pede para Deus que ilumine os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as coisas funcionam. O segundo ponto é roube como um artista. E eu tô roubando. Por quê? Esse livro ele fala sobre a gente roubar como um artista. Então não se trata da gente roubar ideias e plagiar. Mas se trata, ele fala assim uma parte que me marcou, é tipo jogador. Tem um jogador, eu vou deixar aqui o que ele falou. Exatamente como ele disse. Mas ele falou basicamente assim, que ele sempre elogiava os passes dele, e ele falou que os passes dele são passes de outros e aprimorados. Por quê? Porque ele não era tão autossuficiente para ele conseguir fazer os passes igual, mas ele se inspirava naquilo e fazia os próprios passes conforme a realidade dele. Então, não se trata da gente plagiar ideias, da gente plagiar conceitos, se trata da gente se inspirar em pessoas e a partir daquelas pessoas a gente conseguir montar nosso próprio roteiro. Então a criatividade, ela não nasce de um clique do nada, não é uma ideia, não é uma novidade, mas é inspiração também, é trazer ideias de outras pessoas. Toda fonte de inspiração tem que ser buscada em algum lugar, seja em livros, seja em vídeos, seja onde for uma fonte, mas tem que existir uma fonte. Existem coisas relacionadas, às vezes você vai estar assistindo uma coisa que não tem muita relação e pode ser que sua inspiração venha dali. Então, vale a pena assistir, ler e buscar conhecimento com coisas relacionadas àquilo e também através de outras coisas, porque como no primeiro tópico, né, sobre essa busca pelo refúgio, pela paz, às vezes você vai estar lá com a cabeça nem pensando naquilo que vai surgir a solução, e não quando você estiver direcionado. Então, é importante sempre estar em busca de conhecimento, de leitura e de coisas assim, pra sempre estar com a cabeça pensante. Eu diria, por último, e não menos importante, é deixar a criança interior correr livre. Então é importante deixar que os pensamentos de criatividade venham. E geralmente eles vão vir através da nossa criança interior. Através de infantilidade, eu diria. Por exemplo, eu coloquei algumas cenas andando no meio fio, coisas assim. Porque é onde surge a minha fonte de criatividade surge através de momentos assim, de brincadeiras. Eu trabalho muito com crianças, né? Então, sempre surgem ideias a partir de momentos assim, momentos espontâneos que a gente não precisa ser nada além de ser, que a gente só precisa ser a gente mesmo. O meu acontece assim, em contato com a natureza, mas é importante cada um descobrir aonde que suas energias são renovadas. Às vezes, tem muitas pessoas que gostam de festas, que renovam as energias em festas. Não julgo. Mas, se é assim, tudo bem. Tem que buscar a fonte
dessa energia, dessa criatividade num lugar que te faz bem. Se eu for em festa, suga toda a minha energia, eu fico um tempo sem conseguir criar. Tem pessoas que não. Eu tenho que ir para lugares que tenha muita natureza, que tenha árvore, enfim. Então, cada pessoa tem que buscar o seu habitat. Porque a criatividade, ela é uma coisa que esse poder de criar, né? Ela não é uma coisa que aflora do dia para noite. Ideias podem vir do dia para noite, mas a coragem envolve constância, envolve o colocar a mão na massa e ir até o final. Exemplo aqui, né? Quando eu comecei, eu tinha bastante dificuldade. Hoje eu tenho média dificuldade. Eu escrevi, né? Quem acompanha o canal sabe que eu consegui escrever um livro. E no começo da escrita eu me sentia presa, depois foi fluindo. Então a gente começa preso, depois as ideias vão fluindo. Então a gente tem que, o importante é o começar e continuar, não parar. Porque com o tempo as coisas vão fluindo, as coisas vão funcionando. É um poema de Apollinaire que diz: venham até a borda, ele disse. Eles disseram, nós temos medo. Venham até a borda, ele insistiu. Eles foram, ele os empurrou. E eles voaram. Eu enxergo muito nesse poema essa questão que a gente falou nisso. Sobre a gente tá preso ali, né? A gente não queria ir até a borda. Mas a partir do momento que a gente se joga, a gente voa. Mesmo que demore, mesmo que exija constância, disciplina e tudo mais, é muito importante esse começo. Se a gente não se jogar, a gente não vai saber da nossa coragem, das nossas capacidades e enfim. Então, às vezes não é falta de criatividade ou falta de conseguir pensar em alguma coisa. É simplesmente o medo do novo, o medo de tentar. Muitas vezes o medo é tentar, né? Nem tentar pra não se decepcionar. Mas é importante tentar. É importante errar, é importante se decepcionar. Cada vídeo que fica ruim é um ponto pra gente melhorar. Cada escrita que fica ruim é um ponto pra gente melhorar. Cada coisa que dá errado é um ponto pra gente aprender. Isso me remete a outra frase de Thomas Edison, né? Eu não falhei 1000 vezes, eu encontrei 1000 maneiras que davam errado. É isso. Apesar de algumas ideias surgirem da noite pro dia, realmente tem. Mas eu acho que depois de muito tempo processando tudo. Porque quando a gente tá no começo, a gente fica... Eu, por exemplo, os vídeos eu fico 50 dias pensando o que eu vou dizer. E quando chega a hora de eu falar, eu não falo o que eu queria. Enfim, o vídeo é isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreva no canal. E até a próxima quarta-feira.